E o mais louco de tudo isso é que não necessariamente os estados atuam diretamente nisso, que é a questão dos grupos políticos, por exemplo, Steve Bannon, entre outros. Então são grupos políticos que não são estatais, não é o Estado propriamente dito, não é um interesse militar governamental propriamente dito, mas que são esses que a gente chama de think tanks, né, que se espalham para o mundo inteiro, são institutos de divulgação de pensamentos, de ideologias, e que usam esses meios informacionais do Império de Telecomunicações, que são os Estados Unidos, para seus próprios meios e que indiretamente acaba promovendo a política externa do seu país de origem. Acaba promovendo certos interesses do seu país de origem, mesmo não sendo diretamente o Estado envolvido. Entende? Então você vê uma série de camadas de disputas. Então você tem essa disputa entre as potências, entre os estados, você tem a disputa pelo desenvolvimento de tecnologia, você tem a disputa pelo controle da informação e dessas tecnologias, e você tem também a disputa no nível de conquistar corações e mentes dentro dessa tecnologia, atuando, então, nas mídias, quem tem o controle das mídias, olha a dificuldade que os países têm de controlar as mídias, né? Então, a Dilma tentou fazer o marco legal da internet, parte vingou, parte não vingou, ela não conseguiu trazer os dados. Uma das coisas que a Dilma questionou e que alguns técnicos ao redor dela questionaram foi isso. Ela, numa entrevista que fez para o trabalho, eu entrevistei um dos... Foi o Dr. Getsko, ele é... Não sei se eu pronunciei o nome dele correto, mas ele é naturalizado brasileiro, só não nasceu no Brasil, e ele é o chefe hoje que coordena a internet brasileira, o domínio.br. Ele comentou que na época a Dilma questionou, escuta, mas vamos então trazer os servidores para o Brasil, se a maior parte da rede brasileira dos websites e afins estão hospedados em servidores norte-americanos, vamos construir nacionais, vamos trazer para o Brasil para tentar ter mais controle, né? Então, mas ela não conseguiu, em parte, alguns engenheiros entendiam que isso não ia adiantar, sabe? Essa foi realmente a resposta. Eles falaram, não vai adiantar falar isso. Já outras pessoas discordam, então, entre outros interesses, que você percebe que os estados eles se fragilizam, eles acabam não conseguindo ter certo controle que eles até tinham, não todos, mas até tinham na primeira metade do século XX. Alguns estados do centro do capitalismo, por exemplo, a Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, né, eles teriam. Uma coisa interessante, quem são os estados que conseguem ter esse controle hoje? Que tem um controle maior? Rússia e China. Por quê? Porque todo esse sistema que a gente tem explicado até agora, a Rússia e a China muito espertamente perceberam que não podiam cair no sistema ocidental, que na verdade era norte-americano. Então a Rússia herdando da União Soviética, desenvolveu um sistema próprio de telecomunicações, toda a base de dados, de informações, de provedores e tecnologias, a Rússia também desenvolveu, e que era um sistema, né, paralelo, que competia com o sistema norte-americano ocidental, e a China também, a China comunista, que tá agora a China atual, herdou e que também desenvolveu. Então, esse tipo de... toda essa discussão de proteção de dados e de controle sobre a informação, de fake news e espionagem cibernética, nesses países eles conseguem controlar muito, porém é um controle que acaba extrapolando na visão de alguns analistas e que acaba também gerando uma censura para o outro lado, né? Então, você também concentrou para um outro lado, você também acabou gerando um tipo de outro controle que também pode ser deletério, né? Então, que são os famosos firewalls da China. A China, ela tem um sistema separado, totalmente separado de circulação de informação e de controle de informação. Então, seria interessante a gente discutir como que a gente pode ter uma telecomunicações universais, mas que, ao mesmo tempo, ela tenha toda a questão do controle fino da liberdade de expressão, mas também abarcando o controle daquilo que não é violento,
e daquilo que pode ser nacional e que pode ser desenvolvido aqui e até ajudar no desenvolvimento tecnológico nacional e local, com também manter, porque se você criar rede separada, não é mais internet. Essa que é a questão. A internet, ela só é internet porque elas são redes separadas, que elas são redes universais, unificadas, só que com controle norte-americano e oligopólio dos capitais norte-americanos, só que ainda assim elas são várias redes juntas. Então, você teria que tentar manter essas várias redes, teria que tentar manter a internet, a meu ver, mas que ela também tem esse componente de controle público nacional, mecanismos de controle público nacional que evitem uma série de problemas que a gente vem discutindo de ingerência internacional aqui nas informações, de narrativas deletérias que podem gerar uma série de problemas na democracia. Enfim, é um debate que está muito... A tal da regulação dos meios de comunicações, entre outros tipos de regulações. Então, é um debate que está aberto, que pode gerar muita polêmica, inclusive, mas que é bastante importante para esclarecer todos esses apontamentos.